Se és personal trainer e queres deixar de depender do ordenado do ginásio em 2026, fica neste vídeo. Vou mostrar-te os 6 passos exatos para montares o teu acompanhamento online do zero. Eu sou o Bruno, fui personal trainer e hoje em dia ajudo PTs a fazer a sua transição 100% por sua conta no online através do método Rebel. E hoje eu vou dar-te o mapa em 6 passos. Então, o primeiro passo vai ser a organização da tua agenda. Em segundo lugar, vamos falar sobre o nicho e a tua oferta. Em terceiro, vamos falar sobre a estrutura do Instagram. Em quarto e em quinto lugar, vamos falar sobre atração e conversão de clientes. E por último, vamos falar do onboarding, que basicamente são os primeiros passos da entrega do teu serviço. Vamos então ao primeiro passo, a organização da tua agenda. E este passo é absolutamente fundamental, porque a verdade é que se tu não priorizares as ações que precisas de executar para crescer o teu online, isso simplesmente não vai acontecer. E basicamente tu aqui tens duas opções. Se tu já és personal trainer e já tens clientes no presencial, podes fazer uma de duas coisas. Ou podes trabalhar ainda mais e abdicar de horas de sono e de vida para construir o teu online e manteres o income financeiro ou ganhares o mesmo dinheiro que estás a trazer para casa ao final do mês, ou então vais ter que abdicar de algum dinheiro a curto prazo, ao final do mês agora, para conseguires bloquear tempo para construires o teu negócio no online. O que é importante aqui? É tu sentares-te, fazeres as tuas contas, perceberes quanto dinheiro é que tu precisas de garantir ao final do mês, perceberes quantos clientes, quantas horas de PT por semana, por mês é que tu tens que garantir que tens, defines o teu teto e não passas do teu teto, ok? A partir daí, o que é realmente importante? Bloqueares por semana, no mínimo, 10 a 14 horas para tu te dedicares ao online. E aqui não queremos 20 minutos, meia hora perdidos ao longo da nossa agenda, do nosso calendário. Idealmente queremos blocos de tempo maiores, pelo menos de uma hora, de 1 a 4 horas é o ideal, ok? Ou seja, o que é que eu te aconselho aqui? A utilizares uma ferramenta como o calendário do Google e no calendário do Google tu vais inserir todos os teus compromissos assumidos, todos os treinos que tu dás e vais perceber, ok, quais são os clientes que eu consigo encaixar em blocos de tempo, quais são os blocos de tempo em que eu tenho treinos espalhados, perdidos, falar com os clientes que têm treinos que te ocupam. Por exemplo, num bloco de 3 horas tens só um treino e acabas por perder tempo antes e depois e não consegues ser produtivo aí, como é que podemos arrastar esse treino para outra hora em que temos mais treinos juntos? E o grande objetivo é bloquear espaços de tempo para tu trabalhares no teu online. E depois disso, também é importante o quê? Tu, nesses blocos de tempo, trabalhares o teu ambiente ou preparares o teu ambiente de forma a que tu consigas ser produtivo. Porque eu sei o que é tentar trabalhar em ginásio e o que é que acontece? Tens barulho de fundo, tens colegas, tens sócios, tens clientes, acaba sempre por existir uma conversa, é mais desafiante seres produtivo. O que é importante aí? Procurares por um espaço em que consigas estar mais isolado. Se conseguires comprar alguns daqueles tampões de ouvidos, também é interessante para minimizar o ruído que tens e depois é tu saberes exatamente o que vais fazer, como e quando e utilizares esse tempo da melhor forma possível. E este ponto é realmente importante porque tu precisas realmente de te tornar melhor a dizer que não para conseguires dizer que sim às coisas que realmente movem a tua vida. Se tu não fizeres este passo, aquilo que vai acontecer é que vais garantir que a tua vida fica exatamente como está. Por isso, valorizar-te significa literalmente isto. Bloqueares o teu tempo para conseguires trabalhar nas ações que vão ou que aumentam as hipóteses de tu conseguires construir um futuro melhor para ti, e isso implica também, muitas vezes, abdicarmos de algo, sacrificarmos algo no curto prazo. No meu caso, o que eu fiz foi sacrificar dinheiro no curto prazo, porque eu podia simplesmente pôr mais alunos, mais clientes no PT presencial e não o fiz porque priorizei o crescimento do meu negócio no online. Ok? Ou seja, aqui o que é importante? Perceberes quais são os teus prós, os teus contras e tomares as tuas decisões. Agora que temos o nosso calendário organizado e que temos o nosso tempo priorizado, precisamos de clareza. E agora que passamos para o passo número 2, em que vamos falar sobre a definição do nicho e da nossa oferta. E porquê que isto é importante? Porque nós precisamos de ter muita clareza sobre quem é o nosso cliente ideal. Ou seja, quem é que nós vamos servir, quais são os desejos dele, quais são as dores dele, quais são as palavras que utilizam, quais são os seus hábitos. E vamos ajudá-los com o quê? Qual é a transformação que lhe vamos entregar?
e como é que lhe vamos entregar essa transformação. Ou seja, sem termos esta clareza, tudo o resto fica muito desafiante, porque se eu não conseguir perceber para quem é que estou a falar, provavelmente também não vou ser ouvido. Por isso, o que é importante aqui? Acima de tudo, é tu começares. E já trabalhei com dezenas de PTs e alguns dos meus alunos, dos meus mentorados, são personal trainers e eu tenho vindo a perceber, e eu também passei um pouco por isso, que pode ser desafiante no início tu escolheres um nicho específico. Só vou trabalhar com mulheres grávidas, só vou trabalhar com homens que já são pais. Isto pode ser desafiante. E eu estou aqui para te dizer que no início tu não tens necessariamente que o fazer. Se tu o conseguires fazer, ou seja, se tu olhares para todos os clientes com quem já trabalhaste, olhares para o top de clientes que tiveram melhores resultados e que tu mais gostaste de trabalhar com, e todos eles forem pessoas semelhantes e que são um nicho específico, o meu conselho é, ok, trabalha para essas pessoas, provavelmente vais ser mais feliz, vais servir melhor a essas pessoas e vais fazer o teu negócio crescer mais. Se por outro lado não consegues definir um nicho em específico, não te deixes travar por isso agora. Eventualmente no futuro vais definir o teu nicho com maior clareza e precisão. O que é importante agora? É tu perceberes para quem é que tu trabalhas, para quem é que tu não trabalhas, e se tiveres um nicho mais abrangente, exemplo, trabalho com adultos que querem perder massa gorda, ganhar massa muscular sem desmotivarem, que seja, ok? De forma geral, os clientes ou os nossos potenciais clientes de fitness, eles entendem muito bem aquilo que nós vendemos e aquilo que inclui os serviços de forma geral. Por isso, o mais importante é tu comunicares, falares para as pessoas para quem tu vais servir, entregares valor e aumentar as chances deles confiarem em ti para tomarem essa decisão de mudarem a sua vida contigo também. E eventualmente é importante também tu pensares cada vez mais no teu serviço e depois montares a tua oferta. Pensa que basicamente o serviço, imagina, se imaginares um presente, imagina um presente de Natal, o teu serviço é o que a caixa tem, ok? A oferta é o embrulho que a caixa tem, ok? E o que é que isto significa? Significa que, e eu quero desafiar a isto, que é, eu não quero que tu penses no teu serviço como um serviço mensal que a pessoa pode abdicar quando quer. Eu quero que tu penses no teu serviço como uma forma de tu realmente mudares a vida da pessoa e de realmente transformares a vida dela. E isto implica, principalmente no exercício, a criação e a implementação de hábitos. Isto é algo que não acontece do dia para a noite. Alguma evidência científica sugere que são necessários cerca de 6 meses de forma consistente para nós conseguirmos incutir os hábitos relacionados com o fitness e com o exercício. E o que é que isto significa? Significa que tu podes e deves montar a tua oferta de uma forma a que os teus clientes se comprometam contigo em períodos mais longos de 3 a 6 meses ou até anuais. Okay? O que é que isso vai fazer? Vai fazer com que tu consigas pensar num serviço de valor acrescentado que podes cobrar um pouco mais por ele, por exemplo, entre 70 a 100 ou mais euros, dependendo da especificidade da tua entrega e também do nicho que estás a servir. E o que é que isto vai fazer? Vai fazer com que tenhas clientes mais comprometidos, mais determinados e que também vão ter melhores resultados contigo, ok? E isto é um dos pontos importantes e é um dos erros que eu ainda vejo muitos PTs a cometerem e têm medo de colocar um valor associado, um preço associado ao serviço acima de 30 euros, de 40 euros, e muitas das vezes isso é um tiro no pé. Mas também é importante que tu entendas que não há necessariamente certo ou errado. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que tu podes sempre definir se queres trabalhar com nichos mais específicos e ter serviços em que tu estás mais presente, entregas mais valor a cada um dos teus clientes e por isso também cobras mais, ou se, por outro lado, tu queres trabalhar com mais gente, mais pessoas, o máximo de pessoas possíveis, ter um serviço de valor mais baixo e trabalhar o teu modelo de negócio de forma a que tu chegues tendencialmente a cada vez mais pessoas. Okay? Não há certo nem errado. O que é importante? É tu definires, estares alinhado com o teu modelo, perceberes quais são os prós e os contras daquilo que é a criação desse modelo de negócio e avançares. Okay? Mas não te prendas demasiado com estas questões. O que é que eu diria que é realmente importante? Tu perceberes, ok, quais são os desejos, quais são as dores do meu cliente ideal, comunicar para eles de forma consistente para que eles sintam que tu estás a falar para eles e depois teres uma oferta montada. E aqui eu aconselho-te mesmo a teres um documento em que tu descreves
por pontos o que é que compõe a tua oferta, ou seja, qual é o preço e o que é que cada cliente recebe, para tu estares confiante na hora de apresentar. Pequena pausa para te dizer que se estás a gostar do vídeo e se gostavas que eu te ajudasse a aplicar estes 6 passos, carrega no link da descrição para saberes como é que eu te posso ajudar. Passo 3. Vamos estruturar o nosso Instagram. Ou seja, agora nós já temos tempo bloqueado na nossa agenda para trabalhar no nosso online, já sabemos para quem é que falamos e quem é o nosso cliente ideal e qual é o nosso serviço, qual é a nossa oferta. O que é importante agora? Arrumarmos a nossa casa, estruturarmos o nosso Instagram. E aqui, de forma simples, o que é que precisamos de fazer? Em primeiro lugar, precisamos de uma foto clean, uma foto limpa de perfil do nosso Instagram. Ou seja, precisamos de uma foto em que apareça a nossa cara, com um sorriso e um fundo sem ruído, ou seja, sem demasiadas coisas atrás. No fundo, das duas uma, ou escolhe um fundo com uma cor simples em que se consiga ver bem a tua cara, ou um fundo que não tenha ruído, que esteja associado ao fitness, ok? De forma simples, isto funciona bem. Para além da foto de perfil, o que é que tu precisas mais? Precisas de ter a tua bio, ou seja, o copy, o texto que aparece escrito na tua bio, e de forma simples precisas de ter lá quem é que tu ajudas, como é que tu ajudas, onde é que tu ajudas e um CTA. Um CTA basicamente é uma chamada para a ação em que basicamente, ok, então, se eu sou esta pessoa, eu quero ser ajudado por ti, qual é que é o primeiro passo? É mandar uma mensagem a dizer evolução? É preencher um formulário? Temos que ter esse CTA também na nossa bio. Ou seja, foto, bio de Instagram. Depois disso, o que é que precisamos também? Nos destaques, ou seja, basicamente é como se fossem as stories, que estão logo abaixo da bio, que estão sempre lá guardadas. Eu aconselho-te a teres 3 destaques. Uma sobre a tua jornada, outro destaque acerca de resultados de clientes que já tenhas, e aqui podes e deves utilizar os resultados que vieram já do presencial. E por último, teres um destaque relacionado com testemunhos. E aqui podem ser frases simples de prints de conversas do WhatsApp ou até vídeos que os teus alunos já tenham gravado para ti, ok? Depois disso, por último, o que é que precisamos para termos o nosso Instagram estruturado? Precisamos de ter os 3 posts afixados, ou seja, aqui estamos já abaixo dos destaques, estamos a falar do nosso feed, precisamos de ter 3 posts afixados. O primeiro de todos, que é o que fica mais à esquerda de quem vê, é o post relacionado com quem sou eu, basicamente falares um pouco da tua jornada, como é que tu chegaste até ali, o que é que tu viveste também na tua jornada do fitness, ou seja, permitir que as pessoas conheçam mais do profissional que tu és e da pessoa que tu és e da jornada que tu tiveste. Logo a seguir a esse post afixado, vamos ter o post relacionado com o teu serviço, como é que é trabalhar contigo, o que é que inclui o teu serviço, para quem é que tu trabalhas, para quem é que tu não trabalhas, e termos também esse post para que as pessoas possam saber como é que funcionam os nossos serviços. Por último, o último post afixado é um post afixado em que nós apresentamos resultados e ou testemunhos de nossos clientes. E aqui podem ser as típicas fotos de antes e depois, ou várias, podem ser também feedbacks em texto, vários feedbacks em texto, mas acima de tudo, para além da vertente física, é importante tu também falares do que é que muda efetivamente na vida da pessoa. A confiança que ela tem, as melhorias na saúde, ou seja, apresentar melhorias e mudanças significativas, não só no físico, mas também na mente da pessoa e na vida dela na prática. Agora que já temos tempo na nossa agenda para trabalharmos no nosso negócio, já temos o nosso nicho, já sabemos para quem é que nós falamos e já temos uma oferta. E agora que já temos o nosso Instagram estruturado, o que é importante agora? Atrair potenciais clientes, atrair os teus primeiros ou os teus próximos clientes. E nessa perspectiva, o que é extremamente importante? É tu pensares no conteúdo como uma forma de alguém de confiar mais em ti, de te ver como a pessoa que vai fazer com que a pessoa atinja o resultado que ela quer atingir, ou seja, a pessoa tem que confiar mais em ti, tem que ter uma relação mais próxima contigo e tem que te ver como autoridade, como a pessoa que vai resolver o problema que ela quer ver resolvido. Como é que nós fazemos isto? Através de conteúdo, ok? E aqui temos várias formas de atrair clientes. Temos o conteúdo gratuito, ou seja, os posts que tu colocas no feed.
temos o conteúdo pago, ou seja, basicamente tu agarras num conteúdo orgânico, pôres algum dinheiro para esse conteúdo chegar a mais potenciais clientes, a mais potenciais leads, pessoas interessadas naquilo que tu fazes. Temos também a prospecção quente e a prospecção fria. Basicamente o que é isto? É tu teres uma estratégia de mensagens para pessoas que te conhecem e para pessoas que não te conhecem. Se tu conseguires associar a isto um lead magnet, que basicamente é um produto místico, algo que tu ofereces de forma a que a pessoa possa ter um pequeno problema que tu resolves no serviço principal resolvido, ou ter uma pequena amostra do teu serviço também de forma gratuita. Isto são tudo boas formas da pessoa entrar no teu serviço, experimentar, conhecer um pouco mais de ti, de forma a que eventualmente ela compre o teu serviço. Claro que nem toda a gente vai comprar o teu serviço, e eu sei que, para além de quereres ganhar dinheiro, crescer o teu negócio, eu sei que também é importante para ti impactar o maior número de pessoas possíveis, e é exatamente isso que tudo aquilo que nós fazemos para atrair clientes, seja conteúdo gratuito, seja conteúdo pago, seja prospecção quente ou fria, tudo isso que nós fazemos vai contribuir para esse impacto nas pessoas. Umas delas vão comprar de nós, eventualmente, ou pode ser hoje ou daqui a um ano, dependendo também da nossa frequência e da quantidade de conteúdo que publicamos. Outras pessoas nunca vão simplesmente comprar e está tudo certo. O que é importante? É que tu tenhas mecanismos de aproximar as pessoas de aproximar as pessoas de ti, ok? E o que é que eu recomendo aqui? De forma bem simples. Vamos garantir que temos pelo menos 3 posts publicados por semana. O meu conselho é que tenhas pelo menos um desses posts sejam de valor. O que é que são posts de valor? Pensa que são posts que falam direto, ou seja, que trazem conteúdo útil para a tua audiência. Exemplo, se tu és um PT de corrida, um exemplo de um post de valor pode ser não sabes como é que deves escolher as tuas sapatilhas para correr? Vê aqui os 3 passos para conseguires, ok? Algo deste género. Ou seja, termos pelo menos um conteúdo de valor, depois termos pelo menos um conteúdo de prova social, e aqui podem ser antes e depois, estudos de caso, mensagens que os nossos alunos nos deixam, e por último, temos um conteúdo de conexão pessoal, ok? O que é que isto significa? Significa que este conteúdo é um conteúdo mais simples de fazer. Ou seja, imagina que tu vais passear o fim de semana, tiras uma foto, podes publicar com a tua família, sozinho ou com a tua namorada, podes publicar fotos da tua jornada do fitness, da tua jornada de vida, podes publicar fotos e vídeos de hobbies, de coisas que tu gostas. Ou seja, pensa que com estes 3 posts, o que é que nós queremos fazer? Gerar valor para as pessoas, através dos posts de valor. Queremos que as pessoas confiem mais em nós porque já ajudamos mais pessoas através do post de prova social. E por último, queremos que a pessoa se conecte mais connosco através dos posts de conexão, em que nós mostramos um pouco mais do nosso lado pessoal, não só do nosso lado profissional. Ou seja, abrimos um pouco mais daquilo que é da pessoa que nós somos. Ok? Para além de termos estes 3 posts por semana no mínimo, ou seja, se conseguires aumentar para 5 posts, o que é que fazes? Aumentas o número de posts de valor, ok? Em que tu geras conteúdo útil para a tua audiência. E para além disto, o que é muito importante ter, e que para mim são os mínimos olímpicos, é tu teres uma estrutura de mensagens, ou seja, teres scripts, uma estrutura de mensagens para tu iniciares, nutrires conversas de forma a apresentares o teu serviço e através dessas mensagens serem originadas vendas. E aqui tens 2 tipos de estruturas de mensagens que tu podes incluir no teu negócio. Podes ter uma estrutura de mensagens para apresentares o serviço diretamente no chat, ou então podes ter uma estrutura de mensagens em que tu fazes um convite para uma sessão gratuita e sem compromisso nenhum. Basicamente é uma sessão comercial em que tu depois vais perceber qual é o principal objetivo da pessoa, o que é que ela já fez para o atingir, qual é o maior desafio atual dela agora, o quão importante é aquilo para ela. Portanto, basicamente temos de ter um script da nossa sessão comercial, e depois nessa sessão comercial é aí que nós vamos fazer a venda e vamos apresentar o nosso serviço, se fizermos match com a pessoa e se estivermos alinhados com ela. Dependendo daquilo que é a oferta do cliente
do cliente-alvo que tu escolheste, podes ter a estratégia de apresentar no chat ou de apresentar por sessão comercial, dependendo também dos tickets. Ok? Ou seja, de forma simples, para atrair clientes precisamos de ter conteúdo gratuito a sair, pelo menos 3 por semana, precisamos ter uma estrutura de mensagens para nós enviarmos mensagens às pessoas que já nos conhecem, às pessoas quentes e eventualmente também a pessoas frias, mas começa sempre pelas quentes, porque são aquelas que já te conhecem, que já têm mais confiança em ti e que têm maior probabilidade de serem convertidas e de iniciarem a sua jornada contigo. Por último, relativamente às mensagens, algo que eu ainda não referi é que, ou seja, para as pessoas que te conhecem, tu podes ter uma mensagem standard e depois a sequência, mas podes também ter uma mensagem tipo de boas-vindas. O que é que isto significa? Que sempre que alguém te começa a seguir no Instagram, tu podes enviar uma mensagem de boas-vindas tipo em que a primeira deve ser uma mensagem personalizada com o nome e com algo específico que tu consegues ver do perfil da pessoa ou do conhecimento que já tens da pessoa, e depois fazer uma pergunta aberta para iniciar a tua conversa. Por último, de forma geral também funciona muito bem. Se tu já tens algum conteúdo publicado, ou se tens algum conteúdo que funcionou muito bem, que trouxe alguns seguidores, algumas visualizações, o que é que tu podes fazer também? Podes colocar dinheiro nesse conteúdo que tu já tens publicado e que já sabes que funcionou, e podes colocar um valor, ou seja, não precisa ser um valor muito alto, podes começar com 1 euro, 2 euros por dia, e isso vai fazer o quê? Com que tenhas mais novos seguidores a entrar, a ver todo o teu conteúdo, e aumentas as hipóteses de que alguém compre o teu serviço a curto e até longo prazo. E neste ponto eu acabei por falar bastante não só da atração, mas também de conversão. No fundo, eu quero que tu vejas o teu negócio como um funil, com este formato, em que a atração é o número de pessoas que estão cá em cima no funil, e normalmente são pessoas que não nos conhecem tão bem, que acabaram de nos conhecer e que não estão tão ligadas connosco, não nos veem tanto como autoridade ainda. Depois, o trabalho das mensagens, do conteúdo orgânico e pago, é fazer com que as pessoas que estão em cima no funil sejam nutridas, sejam aquecidas. E o que é que significa nutrir e aquecer? Basicamente significa elas terem uma relação mais forte contigo, confiarem mais em ti e verem-te como uma pessoa que a vai ajudar a conseguir o que ela quer. Ou seja, o nosso trabalho é o quê? Fazer com que as pessoas, primeiro, entrem no funil do nosso negócio, entrem no nosso ecossistema, no topo do funil, e depois fazer com que elas deixem o funil. Em que as pessoas que chegam cá abaixo ao funil são as pessoas que são convertidas, que efetivamente compram. E como tu podes ver, este formato de funil já nos indica que vamos ter mais pessoas em cima do que vamos ter em baixo, o que significa que vamos ter sempre mais pessoas a ver-nos do que mais pessoas a comprar-nos de forma geral. Por último, relativamente à conversão de clientes, algo que eu recomendo também é, pelo menos 2 vezes por semana, nos teus stories, teres um CTA mais direto ao assunto. Exemplo, por exemplo, à segunda-feira costuma ser um dia que funciona bem. Exemplo, se tu trabalhas com mulheres que são mães e que têm uma vida ocupada, podes dizer à segunda-feira: se és mãe, tens uma vida ocupada e tens pouco tempo para treinar, eu estou à procura de 5 mães que querem especificamente isto, isto e isto, por isso tu queres, carrega no sticker para saberes mais sobre como posso ajudar. Ou seja, basicamente é uma chamada para a ação, um CTA muito direto ao osso. Depois podemos ter, no outro dia da semana, um CTA, uma chamada para a ação mais leve. O que é que isto significa? Imagina, agarrares no post em que tu publicaste de prova social, pode ser um antes e depois, um caso de estudo ou uma mensagem de feedback, trazes isso para o story e dizes: esta é a Maria, quando ela chegou até mim estava assim, assim e assim, tinha este e este desafio e em X tempo ela passou disto para isto sem abdicar de aquilo. Se tu também queres este resultado, carrega aqui no sticker ou envia-me a palavra-chave evolução para saberes mais sobre como posso ajudar, ok? E este até nem foi um exemplo muito leve, podem ser exemplos ainda mais leves em que tu metes simplesmente alguns testemunhos e em que tu dizes: também gostavas de ter resultados como este e um sticker. Pode ser, outro exemplo muito bom é, por exemplo, tu fazeres aquelas caixas em que existem várias opções. Exemplo, há quanto tempo é que tu treinas? Story seguinte, estás satisfeito com os resultados? E depois todas as pessoas que interagirem, dependendo das respostas delas também, tu podes também iniciar a conversa já com esse contexto
das histórias que criaste. Agora que já temos a capacidade de atrair e converter clientes também, temos mecanismos para fazer com que isso aconteça de forma sistemática, o que é extremamente importante? Deixarmos os nossos alunos, os nossos clientes extremamente satisfeitos. E o primeiro passo para que isso seja verdade é aquilo que nós chamamos de onboarding, que basicamente representa aquilo que acontece logo após alguém comprar o teu serviço. E aqui é extremamente importante a pessoa saber exatamente o que é que vai receber, quando é que vai receber, ou seja, fazeres as tuas promessas e cumprires as tuas promessas. E o onboarding é extremamente importante porque ele acaba por ser responsável por reduzir os cancelamentos, eliminar os arrependimentos também e cria um sentimento de confiança e de compromisso desde o primeiro momento, ok? Ou seja, à semelhança daquilo que falamos na criação do teu serviço e da tua oferta, é muito importante tu também teres definido e escrito o que é que acontece e quando, a partir do momento em que alguém compra o teu serviço, ok? E aqui podes ter, por exemplo, uma mensagem tipo que envias assim que a pessoa faz a compra, podes ter um vídeo, um pequeno vídeo teu para todos os novos alunos, em que envias individualmente para cada um, ou seja, tens um novo aluno agora, envias esse vídeo para um novo aluno e nesse novo vídeo tu dizes, olha Bruno, aliás, aqui eu já estou a personalizar e também o podes fazer, ou seja, podes fazer personalizado ou não, personalizado é sempre mais interessante, mas podes fazer algo como, Bruno, muitos parabéns por tomares esta decisão, estou extremamente entusiasmado para trabalhar contigo e ajudar-te no teu processo de perda de peso. O que é que vai acontecer já de seguida? O primeiro passo é tu preencheres o questionário inicial na aplicação a que já tens acesso. Logo de seguida eu vou fazer o teu plano de treino e esse plano de treino vai ser entregue nas próximas X horas. Por último, começas o teu plano de treino e se tiveres alguma dúvida ou dificuldade, eu vou estar deste lado para te ajudar nas respostas. De lembrar-te também que todos os meses temos a nossa sessão, a nossa videochamada de check-in, basicamente para conseguirmos perceber como é que está a acontecer o teu processo e o que é que podemos fazer para melhorar ou ajustar o teu processo sempre que for necessário. É tudo, precisares de alguma coisa, fica à vontade. Okay? Ou seja, teres um vídeo deste tipo para que o teu cliente saiba exatamente o que é que vai acontecer e quando, o que é que ele vai receber do investimento que acabou de fazer e como é que tu vais ajudar explicitamente a atingir a transformação que ele quer. E chegamos ao final dos nossos 6 passos. Reformulando, primeiro passo, organizar o teu calendário para teres tempo para crescer o teu negócio no online. Segundo passo, definires o teu cliente ideal, o teu nicho e a tua oferta para perceberes exatamente o que é que tu fazes e para quem é que tu o fazes. Em terceiro lugar, estruturar o teu Instagram, o teu cartão de visita para que sempre que alguém entra na tua casa digital, perceber que estás a falar para ela e de que forma é que tu a podes ajudar também. Passo 4 e 5, teres a capacidade de atrair e converter clientes através do conteúdo gratuito, orgânico e das mensagens. E ponto 6, garantir que depois da venda o teu cliente fica satisfeito com as promessas que tu lhe fizeste e ele sabe exatamente o que é que vai acontecer e quando. Eu sei que pode não ser fácil, com a rotina que já tens implementada, aplicar todos estes 6 passos, mas o que é realmente importante é que tu comeces e que estejas determinado a fazer o teu negócio no online crescer em 2026. Se tu quiseres que eu te ajude nesta tua caminhada para não teres que bater tanto com a cabeça para saberes exatamente o que fazer, como e quando na tua rotina, carrega no link da descrição da bio para marcarmos uma chamada juntos em que eu vou perceber qual é o teu objetivo, qual é a tua maior dificuldade e caso faça sentido eu apresento o meu acompanhamento, a minha mentoria de 1 para 1. Caso não faça sentido, eu não te apresento e está tudo bem. O meu grande foco vai estar em ajudar-te o máximo que eu conseguir e agregar-te o máximo de valor. Espero que este vídeo tenha sido útil e vemo-nos muito em breve.